Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje, no nosso encontro, nós conversaremos a respeito sobre os letramentos literários. Então, a proposta são de dois autores dos nossos estudos, a Souza e o Cosson. Os dois autores, eles mediarão hoje a nossa discussão temática, certo? Então, como proposta inicial, a proposta do letramento ele é muito importante, tendo em vista que são conexões sociais em que se estabelecem, por exemplo, desde todos os registros vivenciados através de nossa vida. Por exemplo, quando nós nascemos, nós temos um registro, um documento escrito, assim como também pessoas que falecem, há um registro, um documento também escrito. Quando visualizamos algumas mídias, nós percebemos inúmeras terminologias decodificadas através das apresentações, assim como também daqueles que estão utilizando o canal oral através das leituras escritas, e há também outros contextos, dentre eles os musicais, que são apresentados através de artistas, através da decodificação da escrita. Nós podemos mencionar também, por exemplo, quando nós retiramos a carteira de motorista, que nós precisamos conhecer a fundo sobre as leis, que é um processo também escrito. Quando as pessoas se relacionam, uma relação amorosa, entre outras, então há uma troca de cartas, de mensagens com decodificações de amor que são apresentadas. Bem como também, diante de todos esses contextos apresentados, nós podemos perceber que a nossa vida ela é movida através de registros que marcam, a nossa história através de uma decodificação escrita. Então, esse processo de aprendizagem, sobre o letramento, ele é a partir do desenvolvimento em relações decodificadas, que há uma relação da criação da terminologia do letramento, que este é o sinal de letramento. Então, o que é letramento? Então, é um uso de diversos modos sociais que nós tentaremos apresentar a partir de sentidos e significados. Então, é maior do que ler e escrever. O letramento, ele é apresentado a partir de práticas sociais, através da relação entre sujeitos de conhecimento, de produção de interação, relações de poder, assim como também usos de escrita a partir de contextos sociais a qual são mediados. Então, os autores, Strehl, no ano de 2003, ele explica sobre esses fatores. Então, por isso, a partir diante do que foi explicado anteriormente, entre esses diferentes modos que são apresentados a partir do letramento, todos são desenvolvidos a partir de sentidos e significados em que nós podemos detectar a partir de expressões, aspectos, entre eles os letramentos digitais, os letramentos informais, nós podemos também citar o letramento visual, o letramento financeiro, o letramento midiático. Então, todos eles podem representar, através de meio social, pessoas que utilizam esses contextos diariamente, cotidianamente. Então, pessoal, a partir desse momento, a temática sobre o letramento literário apresentado pelos dois autores que já foram apresentados, certo? O letramento, todos esses letramentos, diferente do letramento literário, ele sozinho não consegue se relacionar através dos espaços linguísticos. Então, é necessário esses contextos literários dentro do letramento, principalmente no ambiente escolar, tendo em vista a sua efetivação. Por exemplo, sobre o desenvolvimento da educação com foco em práticas e leituras de textos literários que são oferecidos no ambiente escolar. Então, o letramento literário, ele sozinho, ele não consegue se efetivar sobre esses processos de etapas de leituras que são adquiridas a partir das leituras compreendidas através dos sentidos e significados explicados pelo autor Pinheiro e Cosson, do ano 2009, na página 67. Então, a importância de compreendermos sobre o letramento literário, ele é mais do que uma habilidade de leitura simples de um texto literário, mas é uma experiência a qual a proposta ele oferece sentidos de mundos, de terminologias, de palavras que oferecem
palavras que contextam outras palavras e contextos que realizam outros contextos. Então, é mais do que uma simplicidade, ela vai além, ultrapassando os espaços, assim como também o tempo. Então, explicaremos também um pouco sobre o letramento literário dentro do contexto escolar, na sala de aula, certo? Então, nesses espaços, né, escolares, os dois autores explicam o quê? Que é necessário selecionar os livros, né, nas bibliotecas para que haja uma discussão em sala de aula, juntamente com os alunos, para que haja o desenvolvimento de algumas habilidades do ensino do letramento literário, bem como também Magna, né, Soares, no ano de 2009, ela vai explicar sobre o início dos procedimentos da escolha dentro do processo, numa sala de biblioteca que se conecte, né, através de tempo, o que ler, o que fazer, né, dentro do contexto escolar, utilizando textos literários em que não é só apenas uma adaptação de uma prática pedagógica, mas é preciso que nós venhamos a selecionar textos que venham a integralizar essas práticas literárias, bem como também ler textos, né, infantis, respeitando as especificidades, não podendo simplesmente haver separações de etapas ou pular processos de qualquer forma, tá? Então, nós tenhamos ciência de que, como os autores explicam, os textos selecionados, né, os professores eles poderão trabalhar através das especificidades aplicadas através dos autores, né, através de oficinas, por exemplo, de leituras que foquem, né, dentro da sala de aula, em que o professor ele poderá organizar o seu ensino estratégico de leituras. Então, os autores explicam também que a criação da oficina, né, o professor ele deve iniciar leituras que venham apresentar ao grupo essas leituras para que hajam pensamentos de conexões com a realidade. Então, dois autores, né, citados no texto de 2009, eles explicam que há necessidade de uma conexão de leituras com o pensamento, né? Então, essas experiências, elas se conectam a partir dessas experiências. E um outro autor, 2002, ele aplica, né, o desenvolvimento de 7 habilidades de leituras. Bem como agora, né, nesse momento, nós iremos conhecer a respeito sobre essas oficinas, assim como também desses aspectos em que o autor ele aplica. Então, é necessário ter um conhecimento prévio, assim como essas conexões, a inferência, a visualidade, perguntas a respeito sobre o texto, bem como também uma sumarização e uma síntese. Então, um conhecimento prévio, né, em que o leitor ele irá se conectar sobre os conhecimentos relacionados a leituras anteriores, bem como essas estratégias de conexão que serão ofertadas para as crianças, tendo em vista esse conhecimento a respeito de conexões anteriores, experienciadas através de leituras para o momento. A inferência, que é uma oferta de informações, ela não é simplesmente uma inserção, mas é que vai além do texto, né? Então, natural para que a gente possa visualizar esse texto, né? É uma caracterização também de uma habilidade, onde propõe esse sentido de texto, imagem, para a memorização da estratégia do texto. Assim como também o ensino dos alunos para que hajam as perguntas relacionadas ao texto, para que possa ajudar sobre a compreensão da história e sobre essas habilidades de sumarização em que o professor ele poderá apresentar ideias, principalmente a respeito do texto, ampliando assim o aproveitamento de aquisição, de compreensão. E essas estratégias, né, de sínteses, que significam o quê? É mais do que uma escrita ou até simplesmente frações de textos, mas é que nós poderemos utilizar em contextos simples relacionados ao texto, mas que promovem esse processo. Então, primeiro que essa oficina
ela seja uma atividade dentro da sala de aula, no contexto em que o professor ele organizará primeiro uma ou duas estratégias de aprendizado a respeito sobre a temática do texto, orientando sobre a prática de mediação. Então, em seguir, né, diante do que já foi explicado, o aluno, né, haverá uma tentativa em que o aluno ele poderá unicamente recorrer a essas habilidades anteriores a quais foram apresentadas. Então, o aluno ele irá realizar essas leituras e acompanhar as orientações a quais já foram mencionadas. Seguindo para o terceiro e último momento, que é uma avaliação a respeito sobre as leituras que foram colocadas diante de algumas discussões junto com a turma. Então, essa ampliação de objetivo do letramento literário é o que? Dentro do contexto escolar, ele ensina a literatura a partir de uma formação do leitor, certo? Não é um qualquer leitor, mas é um leitor que possibilite uma inclusão dentro de uma comunidade que possa organizar a sua cultura, né, dentro do contexto de sentidos e significados em que o mundo está pertencente.